O orçamento base zero, ele é um instrumento de gestão que possibilita você reestruturar. Então, ele não é um orçamento, não é uma técnica de orçamentação. Ele tem o nome de orçamento base zero, porque ele parte de uma base, ele parte de uma ideia de que você está começando sua empresa nesse momento e a primeira coisa que você faz é sua empresa, é seu orçamento. Essa é a ideia. Então, ela parte de uma base, de uma folha em branco, que se chama base zero. Mas ele é fundamentalmente um instrumento de reestruturação. Ele não serve para você fazer um orçamento de um ano para o outro. Por que não serve? Porque dá muito trabalho, é caro fazer isso, você tem que mobilizar a sua empresa inteira, tem que ter consultoria dentro da empresa durante bastante tempo, leva 3, 4 meses para você fazer isso aí. E é um esforço muito grande, as pessoas não querem fazer orçamento base zero mais do que uma vez na vida. Né? Então você faz um orçamento base zero a cada 10 anos na sua empresa. Faz quando o nível de despesas fixas chegou a um nível insuportável, então você faz um orçamento base zero e você se enfia a mão até o cotovelo e faz, mas senão não faz. A metodologia está baseada nas ideias de um professor americano chamado Peter Peer. Ele escreveu um livro que chamava Zero-Based Budgeting, em 1974. E depois as ideias deles foram publicadas em Harvard, no Harvard Business Review, como Priority Resource Budgeting. Esse livro existe em inglês e existe em português. Foi editado pela editora da USP, chama Orçamento Base Zero. Mas, se vocês olharem para o livro hoje, ele é tão distante do que é realmente o orçamento base zero que não vale a pena você ler. Porque ele é muito complexo, é muito burocrático, e a gente, nós brasileiros temos a capacidade de pegar as metodologias que são desenvolvidas em outros lugares do mundo e de simplificar, pegar a essência e fazer isso alguma coisa mais prática. Né? Então, hoje, o que vocês vão ver aqui, ele tem a essência do que Peter Peer escreveu muitos anos atrás, mas é bastante mais avançado. Quem primeiro utilizou isso foi o governo dos Estados Unidos. Fizeram o trabalho de redução de custos no Pentágono em 74, 75. Depois, durante o governo Carter, foi o governo inteiro que utilizou isso aí. Depois a Dow Chemical pegou as ideias que o governo estava desenvolvendo, implantou no mundo inteiro e através da Dow chegou aqui no Brasil, onde nós começamos há muitos anos a pegar essas ideias e a desenvolver de uma maneira mais intensa. A ideia central do orçamento base zero é que você vai alocar os recursos que você tem de forma priorizada para cumprir sua estratégia. E de forma participativa. Não é a controladoria que faz isso aqui, é o grupo inteiro gerencial que faz, e faz de uma forma muito participativa. Você prioriza os seus recursos de acordo com a sua estratégia. Então, eu estou dizendo aqui, você tem que ter os recursos, tem que ter a estratégia, tem que ter as pessoas mobilizadas, porque senão isso aqui não funciona. Então, aqui tem um exemplo didático isso aqui, é uma brincadeira para que vocês entenderem como é que funciona. Eu tenho um filho de 19 anos de idade, 18 anos de idade, que vai estudar na USP, e eu moro em Santo Amaro. Então, ele tem que ir todo dia. Ele acabou de entrar na USP e tem que ir todo dia para lá para fazer sua faculdade. Então, nós definimos, entre nós, na família, como é que ele vai viajar todo dia para lá. Que ele tem que ir lá todo dia para estudar. Ele pode ir de ônibus, pode ir de trem, né? Perto de casa passa o trem. Ele pode ir de moto, pode ir de bicicleta, pode ir a pé, pode ir de carona. Eu posso comprar um carro velho para ele fazer isso. Mas nós analisamos as alternativas estratégicas que nós tínhamos e nós, em conselho familiar, decidimos comprar um carro para ele. Um carro novo, 1.0. Então, eu chamei meu filho aqui e falei, filhote, você vai todo dia num carro novo, 1.0. Né? E aí, ele poderia ter sido um 500 da Fiat, um novo carrinho pequenininho, né? Mas 1.0 é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais fortinho. Então, esse aqui nós vamos mandar ele para a faculdade com um carro 1.0. Esse carro custa, teoricamente, 25 mil reais. E eu falo assim, bicho, você vai levar um carro de 25 peladinho para você andar. Ele não quer isso aí. Não quer porque não quer, ele quer colocar algumas coisinhas. Né? Ele quer colocar um desembaçador traseiro, um protetor do cárter, uma segunda lanterna de marcha ré, ou isso um filme, o tocador de MP3, as janelas de travas elétricas,
a direção hidráulica, o ar-condicionado, faróis de neblina, bancos de couro, GPS e sensor de distância. Então, a Hartmann House, quando nós começamos em 2001, nós somos uma empresa de garagem, né? Como muitas empresas que vocês que estão aqui provavelmente são. Empresa de garagem. Começamos na minha casa com uma ideia e vamos fazer isto e nos juntamos e a reunião de sócio era em casa e nós fazíamos a contabilidade nós mesmos e, com Excel. Né? Então esse era 1.0, é o carro que todo mundo começa. Né? Mas hoje, quando os meus novos sócios estão chegando, eles querem ter sala, querem ter SAP implantado para fazer a contabilidade e querem viajar bem no avião e tal. Podem, né? Nós podemos, nós chegamos lá, então a gente pode fazer isso aqui, mas isso equivale a isso que está aqui. Né? A minha pequena Hartmann House de 2000 é isso que está aqui. E hoje a empresa tem isso aqui. A gente vai colocando coisas. De vez em quando você olha para aquilo e fala, para que eu preciso de tudo isso aqui? Mas por que eu preciso de tudo isso aqui? Por que eu preciso de uma sala na marginal do Rio Pinheiro? Para que eu preciso? Eu estou o tempo inteiro no cliente. Todos nós estamos o tempo inteiro no cliente. A gente se junta uma vez por mês para fazer reunião de sócios. Os consultores jamais estão aqui. Nunca estamos aqui. Por que não estamos pagando uma secretária para uma sala? Você para pensar assim, todo mundo fala, mas nós precisamos, porque o cliente, se a gente não tiver uma sala, o pessoal acha que nós somos contrabandistas, né? Não temos lugar para estar, não temos endereço no cartão, então o endereço é tua casa. Então como você faz? E realmente você tem que tomar decisões sobre isso. Para que precisa de uma sala? Equivale a dizer assim, para que você precisa de um desembaçador traseiro no seu carro, filho? Então você tem que fazer uma estratégia para isso. Quanto custa fazer isso, filhote? Custa 15 pratas, pai. Total, vai gastar só 40 mil reais. Né? Quando você negocia com seu filho, fala, é só 40 mil reais, pai, não é nada. É só isso, só mais 15 mil reais. Tudo bem, então vamos fazer entre nós uma priorização. Essa é a nossa estratégia. Agora vamos priorizar o que nós vamos fazer internamente. Essa é a priorização do Peter Pier. Então, eu coloquei aqui 3 colunas, divididas em módulos. Na primeira coluna você tem as metas que você quer cumprir com o seu carro. São as metas estratégicas que você se propôs a fazer. Aqui você tem os incrementos. Para cada meta eu vou precisar mais dinheiro. E aqui você tem os custos que isso vai trazer. Então, para que eu quero o meu carro? Para que é o carro, basicamente? Pergunta para o auditório. Para transporte, você quer ir para a faculdade ou para o trabalho. Então, a meta mais básica do carro, a meta 0, né, é locomoção até o trabalho ou faculdade. Isso é o carro 1.0, isso na metodologia base 0 chama limiar. O Peter Pier chama isso de threshold. Threshold em inglês é umbral. E não tem uma tradução correta para o português. Threshold é o batente da porta. Você passa pelo seu threshold, está do outro lado, certo? Então ele fala, o threshold de funcionamento, que nós traduzimos como limiar, porque limiar dá uma sensação física. Né? Você fala, o limiar da dor do homem é mais baixo que o da mulher. A mulher é mais resistente à dor do que o homem. Então fala de limiar de dor. O que é? O limite abaixo do qual você sente ou não sente dor. Então isso é uma coisa física, nós temos um contato claro com isso, por isso que a gente utiliza essa palavra. O limiar do orçamento base 0 é aquele ponto abaixo do qual a tua empresa não existe. Então lá, por exemplo, na Invepar, que é uma concessão. Qual é o mínimo que você pode fazer na sua empresa? É cumprir o contrato de concessão. Se você não cumpre o contrato de concessão, o poder concedente, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, tira essa concessão de você. Se você não cumpre o seu contrato de concessão. Então você não pode fazer menos do que o contrato de concessão. Isso que nós chamamos de limiar. O mínimo que você pode fazer é ter um carro 1.0. Porque nós definimos estrategicamente. Poderia ter uns 500, né? Mas decidimos que vai ser um carro 1.0. Então o limiar é 25 mil reais. Isso é 63% do total que meu filho quer que eu gaste. Dos 40 mil, 25 mil é 63% do total. Esse é o limiar. Importante isso aqui, esse conceito do limiar. Segunda meta seria ter mais segurança. E aí eu começo a negociar. A negociação, a priorização na família é feita dessa maneira. Você quer status? Tudo bem que você quer status.
Se a gente vai gastar alguma coisa, nós vamos gastar pela segurança, pela sua segurança, filhote. Então, a gente vai colocar aqui o desembaçador, a proteção do cárter, a segunda lanterna de marcha ré e isso o filme, que nós consideramos itens de segurança. Isso vai me custar um pouco mais, R$ 25.800, já é 65% do total que eu poderia gastar e apenas 2% a mais do que eu gastaria no limiar. Isso, na nossa metodologia, chama alta prioridade. Se tem uma coisa que você vai utilizar no seu orçamento, se vai acrescentar ao limiar, é aquilo que você considera de alta prioridade. Neste caso, segurança. Uma segunda prioridade seria ter mais conforto. Uma segunda meta, você está com um carro que precisa, numa cidade grande, quente, que você vai andar muito tempo no trânsito. Talvez seria interessante ter o ar-condicionado, ou a direção hidráulica, ou janelas de travas elétricas, ou o teu famoso tocador de MP3, ou os bancos de couro. Então, aí eu vou gastar mais 23%, porque já estou em R$ 35.000. Isso representa 88% do total. Essa área aqui não é alta prioridade. É uma coisa para ser discutida, nós chamamos de área cinzenta. Se você olhar para a próxima meta, qual seria? Ter status. Um carro que atraia a moçada, né? Que as meninas fiquem mais entusiasmadas de viajar nele. Né? Então, aí você colocaria rodas de liga leve, GP, embora não precise de tanta coisa hoje em dia, né? Mas na nossa época era mais difícil, né? Mas aí rodas de liga leve, GPS, sensor de distância, aí você teria o seu status. Isso é baixa prioridade, isso me custa mais 12%, aí chega no total dos 40.000. Então, isto, vocês veem aqui, tem uma torre, tem 3 torres. Tem uma torre de metas, tem uma torre de incrementos que eu estou fazendo e o custo vai aumentando. Imagina isso na sua empresa. Imagina você olhar para a sua empresa e dizer assim, o que é o básico que eu preciso aqui? Isso é que nós chamamos base zero. O que é o zero? É o limiar. Zero não é zero. Zero é o mínimo que eu posso ter para que minha empresa funcione. Então você começa a fazer essa análise de uma maneira muito técnica. Área por área, lugar por lugar. Quando você faz um orçamento tradicional, você olha para o exercício anterior. Você orça com referência ao exercício anterior. Normalmente você projeta para frente a sua ineficiência. Se você orçou gordo o ano passado, e você fala assim, eu quero 10% de redução de despesas, mas considera que a inflação vai ser 10%, o orçamento fica como está. Então, se está gordo, continua gordo para o ano que vem. Então, no orçamento base zero, você analisa tudo a partir de uma perspectiva zero. Você pergunta assim, eu preciso disso aqui? Eu preciso disso aqui? Não, você não olha para o passado. No orçamento tradicional, você olha para o centro de custo, olha para o valor absoluto do centro de custo. No orçamento base zero, você não olha para o centro de custo. Você olha para a sua meta estratégica e o que está desdobrado. Qual é a minha estratégia e como isso se desdobra para todos os executivos da minha empresa, para essa meta para ser atingida, quanto dinheiro preciso, quanto recurso, quanto capital preciso para fazer isso aqui. Quando você faz o orçamento tradicional, todas as despesas são iguais. No orçamento base zero, você tem uma prioridade. Você tem algumas despesas que são mais importantes do que outras. Lá no carro do meu filho, as despesas de segurança são mais importantes do que as despesas com status. Se eu tiver que tirar alguma coisa, eu vou tirar as despesas que são menos prioritárias para mim. No orçamento, que pena que ficou tão escuro assim. Mas aqui está escrito assim, em caso de necessidade, corta-se uma porcentagem por igual no orçamento tradicional. Então, não deu, o negócio apertou, veio a crise, o banco faliu, e tudo vai de focinho para o chão, então você corta 20% das despesas por igual. Quem orçou gordo, está bem. Quem orçou magro, tem que cortar osso. No orçamento base zero, aqui está escrito assim, aprova-se o nível de gastos que permite ter a rentabilidade adequada. Você, no início do ano, ou no final do ano anterior, nesta é a época em que todo mundo faz orçamento, então nesse momento, se você faz um orçamento base zero, você, hoje, entre nós todos que estamos aqui na sala, combinamos o que é que nós vamos cortar se a coisa apertar. Se a gente não chegar na receita, o que vai ser cortado? E nós comungamos dessa ideia, de maneira que não tem surpresa lá na frente.
você faz isso a priori. Então isso é muito entusiasmante para as pessoas. Elas se engajam muito com isso aqui. Nós usamos uma brincadeira aqui, nossa metodologia, como ela tem muitos anos já de testes, ela é sólida e é firme, mas por outro lado, às vezes a gente tem que fazer modificações. Então nós utilizamos essa palavra de metodologia, né, para que ela se transforme apenas numa orientação. Nós seguimos essa sequência aqui. Mobilizar as pessoas é a primeira e a coisa mais importante que tem, entusiasmar as pessoas a fazer isso aqui. Pegar as suas estratégias e desdobrar, se não estiverem desdobradas. Em muitas empresas a gente chega e já estão desdobradas, então não fazemos isso aqui. Análise, que é você abrir as suas despesas, respondendo a questões que a gente vai formular aqui. São questões diferentes das questões que você responde todo ano quando você faz seu orçamento normal. A revisão é uma revisão que nós, consultores, fazemos. Nós olhamos para os números que você fez e a gente revisa e compara com números que a gente tem na cabeça de outros lugares e verificamos se você vai estar bem preparado para a próxima etapa, que é a classificação. A classificação é feita em conjunto com todos os executivos da empresa. Por área, você empilha suas despesas fixas, fazendo uma torre, né? Você começa pelas mais prioritárias e põe em cima as menos prioritárias. E essas torres depois são votadas em conjunto. Você vai com essas torres para uma reunião geral e você vai intercalar os incrementos de cada uma delas, seguindo a prioridade que você tiver no final, né? E por último, a aprovação, que normalmente é feito pelo Conselho de Administração, que ele diz aqui, essa parte é a parte prioritária, essa a área cinzenta e essa aqui é o que nós não precisamos, a gente vai tirar. Vamos então ver a primeira parte, que é a parte de mobilização, que é a parte mais importante disso aqui. Tem duas coisas que a gente faz. A preparação, que é técnica, é olhar para como funciona o plano de contas, como funciona o centro de custos. A gente divide a empresa em unidades de orçamentação, né? Isso nós chamamos de UO, unidades de orçamentação, UO. Não são centros de custos, são, às vezes, agrupamentos de centros de custos. São formas lógicas de você criar o seu orçamento base zero. Se você está, por exemplo, num banco, trabalhando num banco, o banco normalmente tem 3 ou 4 áreas, né? Apesar de que assim, parecem que são muitas, mas são blocos de áreas, né? Tem a área que gestiona os recursos, tem uma área que aplica os recursos, tem uma área que cuida de clientes e tem uma área que cuida da administração. Então essas são 4 áreas, são unidades de orçamentação diferentes, vão seguir rituais de orçamentação diferentes. Aí a gente levanta o histórico de custos por unidade de orçamentação. Nós olhamos, se a gente projetasse para trás essa unidade, como teria sido o seu histórico ao longo dos anos? Para quando a gente mexer nela, você poder ter uma comparação. Aí nós temos uma modelagem que eu vou mostrar para vocês no final do orçamento base zero. Para cada empresa tem que ser adaptado, porque o demonstrativo de resultados em cada empresa é diferente. E aí a gente elabora um dia de trabalho para as pessoas, né? Um manual para as pessoas saberem como é que tem que ser feito. Aí nós vamos para o treinamento. A gente faz um treinamento de 3 dias de imersão, off-site. Nós vamos para fora da empresa, levamos todos os executivos do primeiro, segundo e terceiro nível, presidentes, diretores e gerentes. Geralmente são 30 pessoas em qualquer empresa. Leva todo mundo para fora e faz um treinamento que começa numa véspera e fica mais 2 dias trabalhando, né? Então você trata desses assuntos aqui. Os conceitos, o uso da modelagem, o exercício, elaboramos um exercício e simulamos uma classificação. E uma preparação comportamental aqui. Nós fazemos com que as pessoas se autodiagnostiquem, diagnostiquem suas próprias áreas. Nós tratamos temas como confiança, comunicação, limites, equilíbrio, prontidão, visão, quebra de paradigmas, criatividade, uso da razão, da emoção, da coragem. Essa é a parte mais importante, né? Essa parte eu conduzo pessoalmente, eu tenho muita experiência nisso. Eu tenho feito mais de 1000 vezes esse tipo de workshop. Então a gente mexe com a cabeça e com o coração das pessoas, para que as pessoas elas se desapeguem, né? A mais importante é você se desapegar. Você aprender a... Porque alguém fala assim, poxa, mas essa é uma área que eu mesmo construí, né? E meu coração está aqui dentro. Eu já fiz isso, passei anos fazendo isso aqui. Eu tenho que desmontar essa área, ou ter que dispersar essa área entre outras 3 ou 4, me custa, né? Então você resiste, como você resiste emocionalmente, então você resiste depois no seu dia a dia, na parte técnica, sem querer, sem saber e sem mal intenção, você vai resistir a essa possibilidade.
Então essa parte tem que ser tratada, sempre com grupos de até 25 pessoas ao fazer esse trabalho. Essa parte é muito importante, nós já fizemos muitas vezes, nunca ninguém avaliou isso como ruim. Né? Eu falei para você que nós já fizemos isso mais de 1000 vezes, 900 e poucas vezes. Nunca ninguém avaliou isso como ruim. Nós já treinamos mais de 30, 25 executivos por vezes, 1000 vezes. Você já pensou quantos executivos já passaram por isso? Muitas pessoas já. Nunca acharam isso ruim. Porque o que eles aprendem lá, ele se aplica a um monte de outras coisas na vida, né? Não é apenas ao orçamento base zero. Aí nós olhamos para as estratégias para ver se elas estão desdobradas. O desdobramento de estratégias, embora não seja motivo deste workshop, eu vou colocar 2 slides só para refrescar a memória de todo mundo como é que você faz isso. Você olha para os fundamentos estratégicos. Se eles existem, você não toca eles. Senão, a gente discute. Missão, visão e valores. Porque eles vão dar... O sonho que a empresa tem, ela mobiliza as pessoas. Se a gente está falando de mobilização, você tem que colocar o sonho de maneira muito clara, que é a missão ou a visão. Depois, a gente pega as metas e desdobra. A partir das estratégias, nós desdobramos as metas. Né? Normalmente, uma meta é um incremento. Às vezes, uma meta tem 1, 2, 3 incrementos. Eu vou falar sobre isso aqui. Como é que a gente faz isso? Você pega a sua missão, né? Sua missão para os próximos anos, você pega um pedaço dele para o ano que vem, 2010, faz suas estratégias baseadas no seu SWOT, que é a análise de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Esse SWOT é o seu check-up anual. Você vai lá no médico, ele te diagnostica e aqui você tem a receita, que são as estratégias. E por último, você traz aqui as metas. Temos um sistema muito consistente de desenvolvimento de metas, de dobramento, e você põe as metas ali. O orçamento sai das metas. Então, não dá para você fazer orçamento antes de você fazer o desdobramento das suas metas anuais. É inconsistente isso aí. Tem gente que faz isso. Tem gente que nos chama nessa época do ano e fala assim, nós queremos fazer desdobramento de metas. Já fizemos orçamento e... Não dá para fazer, porque, na realidade, o orçamento é como se você pegasse aquela torre que eu falei para você de metas que você tem, e você fosse com uma etiqueta com preço e colocasse para cada uma delas. É isso que você vai gastar. Então, a meta primeiro, orçamento depois. Quando você faz o seu preço para cada uma das metas que você tem que cumprir, aí você descobre se você vai ter dinheiro para fazer o seu trabalho. Então, a única forma de fazer é essa aqui. A gente utiliza o formato de Balance Scorecards para fazer isso. Nós perguntamos assim, a primeira pergunta é, que resultados financeiros a gente deve alcançar? E aqui nós estamos falando de receita, de EBITDA, de lucro. Isso é, na metodologia de Kaplan e Norton, isso é a perspectiva financeira. A segunda pergunta é por que os clientes vão preferir a gente? Que proposta de valor nós vamos oferecer? E aqui não estamos falando de coisas que o cliente percebe. Preço, qualidade, produto, serviço, imagem, publicidade, que é a perspectiva de mercado. Terceira pergunta que você faz, em que processo nós temos que ser excelentes? E aí nós estamos falando de custos, estrutura, sistemas, equipamento, tecnologia, comunicação, parcerias, e aí estamos falando da perspectiva de processo. E por último, você se pergunta o que a gente precisa para desenvolver nosso capital humano intelectual. Aqui nós estamos falando de desafios de treinamento, de cultura, de remuneração, de modelo de gestão, e aí é a perspectiva de gente. Então, a gente pega essas perspectivas e pega as estratégias e coloca elas dentro dessas perspectivas. Por exemplo, aqui tem um exemplo didático. Aqui tem a perspectiva financeira, de mercado, dos processos e de gente. Né? Então, eu quero atingir X milhões de EBITDA o ano que vem. Isso que eu quero fazer. Então, eu vou analisar o que eu tenho de crescimento e de produtividade, e aqui eu coloco minhas... Esses são exemplos didáticos, evidentemente, não é assim que funciona. Fica uma coisa muito mais aberta, mas tem na área financeira, quero expandir minha receita, quero aumentar o valor para os clientes, quero aumentar a utilização de ativos e melhorar a estrutura de custos. Em clientes, eu quero expandir a base de clientes, aumentar a penetração em clientes atuais, ofertar serviços antecipando a demanda, excelência no atendimento e assim por diante. Né? Nos processos. E em gente. Em gente não tem as setas de vínculo, por quê? Porque todas as coisas que você fizer de gente, elas sustentam, suportam as demais estratégias. Essa é a nossa base. Essa é a minha discussão com meu filho lá
inicial, o conselho familiar. Você vai de patinete ou vai de ônibus? Eu vou de carro 1.0 e não vamos conseguir comprar um carro novo. Essa discussão é essa aqui. Essa discussão é a definição do que eu vou fazer. Eu vou pegar isto que está aqui e vou empilhar e fazer o orçamento base zero. Então, a primeira coisa que você faz é ir lá dentro da sua análise, unidade de orçamentação e analisar. E para analisar você responde a questões. Nós colocamos para os nossos clientes 4 questões. Primeiro, qual é a missão da unidade de orçamentação? Você vai falar assim, puxa vida, mas é uma coisa tão babaca, né? Por que você, uma coisa daquelas, o que tem a ver com orçamento? Muito! Você não imagina a quantidade de vezes que nós já encontramos áreas da empresa que têm a mesma missão. Você pergunta para a área qual é a sua missão e aí aparece, eles escrevem. Quando você compara, você percebe que você tem a oportunidade de juntar áreas que fazem a mesma coisa. Áreas que tratam de clientes, ou áreas que tratam de controle, ou áreas que tratam de finanças, ou áreas que tratam... E aí você, às vezes, não tem missão. Você não descobre para que a área está ali. Nós fomos anos atrás numa empresa de eletrodomésticos grande, era o ano 2001. Né? E nós percebemos, por comparação, a gente estava olhando os números, na área de informática, na área de tecnologia, tinha muita gente, e muito custo. Né? Comparado com empresas parecidas que a gente conhecia, estava muito caro. Então nós fomos olhar para aquilo e falamos assim, não descobrimos por que era. Que tinha as áreas estavam claramente, em todas as áreas, tinha um monte de gente ali, bastante gente a mais. Aí nós fomos visitar, fisicamente, a área. Aí estava aquela área e tal, e aí tem um monte de gente lá, de senhores, todos da minha idade, né? Com cabelos brancos, ou sem cabelo, estavam todos ali naquela região, toda uma área diferente. E nós perguntamos para o diretor de tecnologia, falei, e o que é essa área que está atrás do vidro? Ah, esse é o pessoal do bug do ano 2000. O que eles são? São programadores de COBOL, gente aposentada, que a gente recontratou no mercado para tirar o bug do ano 2000. Só que a gente estava fazendo o orçamento de 2000 para 2002 em 2001. Né? Nós falamos assim, mas tiraram já o bug? Tiramos. E por que o pessoal está aí? Ele falou assim, a gente nunca sabe, né? Pode ser que a gente precise desse pessoal, pode ser que tenha outro bug em algum momento. E tinha 30, 40 pessoas ali dentro, uma empresa grande, que tinha feito uma limpeza grande dos programas que estavam em COBOL e estavam ali. Então, estava ali. Ninguém tinha atentado para o fato, ninguém tinha coragem de tirar, porque o risco podia ser grande e alguém podia ser culpado, você podia ficar exposto por isso. E eu contei uma história para eles que eu aprendi muitos anos atrás, quando eu comecei minha vida de consultoria, eu comecei em Coopers & Lybrand, e eu fui estudar na Inglaterra, e me contaram uma história real, que o treinador nosso nos levou lá num lugar, à beira do Canal da Mancha, perto de Dover, onde tem umas baterias antiaéreas. Falou assim, essas eram as baterias antiaéreas, nós fomos fazer essa visita propositalmente. Essas são baterias antiaéreas que bombardeavam, tiravam contra as bombas voadoras alemãs, né? As bombas V1, passavam voando e as baterias atiravam contra elas. Né? Elas foram desativadas em 1970. Em 1970, por quê? Porque ninguém tinha percebido que estavam ali. E tinha toda uma organização, ali tinha generais e coronéis, e gente, baterias e munição, e compravam munição todo ano. Já eram amigos da Alemanha, não tinha mais guerra, não tinha 30 anos atrás tinha acontecido tudo isso aí. Ninguém tinha falado que era para parar de ter baterias antiaéreas. Então tinha baterias antiaéreas lá, com a União Europeia e tudo. A União Europeia é de 64, né? Ali tinha bateria antiaérea em 1970. Então, essas coisas acontecem em larga escala em qualquer lugar. A missão te ajuda a você checar isso aí. Aí a gente pergunta, quais são as atividades atuais e os recursos que você utiliza? E aí tem outro momento interessante na empresa, porque você começa a fazer sua lista e você percebe que você tem gente que você não devia ter, ou que essa gente deveria estar em outro lugar, ou que você pediu emprestado, ou que deveria ter promovido. E tem alguns movimentos de gente que acontecem nesse momento. Falar, essa pessoa na realidade deveria estar lá, está aqui, mas não deveria estar aqui, está lá. É muito interessante quando isso acontece. Atividades que você faz e os recursos. E aqui você tem outra oportunidade de juntar áreas, ou de eliminar áreas. Né? Fazendo as mesmas perguntas que anterior. Né? Qual é a sua missão? Para que você faz essa atividade? Por que você utiliza esse recurso? Né? E esse trabalho tem que ser feito com sensatez. Porque a gente fez a preparação emocional, comportamental inicial, então não podemos depois auditar o que a pessoa está fazendo, nós temos que ajudar.
Então a gente vai lá e fala assim, por que você faz isso aqui? Para que você faz essa atividade? Qual é a razão? E vamos pensar juntos se tem uma forma diferente de fazer. Aí a gente vai para definir o limiar. O limiar é, no exemplo didático nosso, é o carro peladinho, sem nada. É o carro com combustível. Isso é o limiar. Então o limiar é uma coisa muito difícil de você fazer, que você tem que se desapegar. Nunca você vai fazer uma empresa trabalhar no limiar. Por quê? Por causa do seguinte, à medida que você empilha incrementos, você diminui o risco. Na base, no limiar, o risco é total. Muito alto. À medida que você coloca dinheiro, capital, recursos, pessoas, bits, bytes, metros quadrados, e você levanta a sua torre de despesas, você tira o risco da sua empresa. E você tem menos resultado também. À medida que sobe a torre de despesas, o EBITDA vai diminuindo. No limite, o EBITDA é zero. E o risco, zero também. Você não tem risco, mas você não ganha dinheiro. Isso também serve para você, como empresário, como funcionário, a você analisar que o resultado está relacionado com risco. Eu tenho que assumir um determinado nível de risco na minha empresa, e eu faço isso todo dia. Assumir um determinado nível de risco que você não pode ter. Por exemplo, eu vim aqui e apresentei para vocês um pedaço do Pearl Harbor. Eu me lembrei ontem que eu não tinha licença para fazer isso. Corri feito um louco para ter a licença da produtora para poder exibir o filme aqui. Então, esse risco você não pode ter, porque a multa é tão grande que eu poderia ir à falência se eu fosse multado por isso. Então, risco você não pode ter, então estão lá embaixo. Aí, riscos que você quer correr. Eu vou passar por certos riscos aqui que eu quero ter. Caso contrário, eu tenho que ter tanta segurança que eu acabo tendo resultado zero. Então, no limiar, a gente pergunta, você senta em cada área e pergunta o que você precisa. Então, chega lá e fala assim, que área é essa? Essa área de recursos humanos da empresa. Okay? Como está formada? Tem uma diretora de recursos humanos, tem 4 gerentes. Gerente de desenvolvimento, gerente de treinamento, gerente de admissão, de missão, tal. No limiar, o que a gente precisa? Recursos humanos, no limiar, o que a gente precisa numa empresa? Pagar quê? A folha. O que mais? Só. Numa área de recursos humanos, você precisa ter o compliance. Você tem que cumprir a lei. Se você não cumprir a lei, você vai ser multado. Embora a multa você possa recorrer e ter um tempo para pagar. Então você pode ter algumas coisas na área de recursos humanos que você tem por segurança, mas que no limiar poderia não ter. Mas você precisa ter uma pessoa que liquide salários, que calcule e liquide salários todo mês. Então uma área de recursos humanos com 30 pessoas pode ser reduzida a 1 no limiar. Aí todo mundo fala assim, não dá para fazer isso aí. Isso aqui é uma SA de capital aberto, não dá para você fazer isso aqui. Imediatamente teríamos um risco muito grande. Exatamente. Então me diga que riscos de operar nesse nível você vai ter. Por quê? Não é porque a gente vai trabalhar no limiar. Ninguém trabalha no limiar. Mas o limiar é fundamental no passo seguinte. Quando vocês entenderem o conceito de limiar, e eu estou demorando propositalmente, quando vocês entenderem o conceito de limiar, vocês vão entender por que o orçamento base zero funciona. O limiar você tem que deixar apenas o mínimo indispensável. É muito difícil fazer isso. É muito difícil a pessoa se desapegar. Mas se você consegue, o resto vai que nem quiabo. O resto é muito fácil. E aí vão os incrementos. Ok, limiar. Você tem uma pessoa aqui no limiar. Seu incremento 1 qual é? Quero trazer uma pessoa de admissão. Incremento número 2, qual é? Quero trazer toda a área de desenvolvimento. Incremento número 3, eu quero trazer toda a área de... Enfim, e aí você vai empilhando as áreas. Por último, você vai ter o diretor, a diretora de recursos humanos, no topo da sua torre de recursos humanos. O diretor de recursos humanos, a área funciona sem diretor durante muito tempo, com riscos. Né? À medida que você sobe, chega uma hora que você precisa de um diretor. Coloca o diretor aqui e continua crescendo a sua torre. Aqui tem os incrementos. Os incrementos estão hiper detalhados. Cada incremento tem que estar elaborado assim, com PowerPoint, com Excel e com trilha sonora. Porque você vai ter que me convencer de que você precisa desse incremento. Então você vai ter que se preparar com seu PowerPoint para mostrar os slides, o conceito, ou Excel que faça o cálculo disso aí, e muita preparação, muita conversa para você poder argumentar. Isso é tão importante
que tem gente que vai para a discussão final mal preparada e toma pau. Então, toma pau porque não se preparou no PowerPoint, não se preparou no Excel ou não se preparou na conversa. As três coisas são importantes e essa é a nossa função. A aprovação tem que ser pleiteada e argumentada em termos de custo-benefício. Você tem que provar para seus colegas que o que você está fazendo, o custo que você está utilizando, tira um determinado risco e traz um benefício para a empresa. Então, aqui tem um exemplo. A meta básica, a meta básica que é ter meus salários pagos, tem um limiar. E aqui tem um pequeno business plan. Aqui está escrito, vocês não conseguem ver, eu também não, mas aqui está escrito aqui, pessoal, honorários, salários, uniformes, cursos e seminários, tal. Aqui você tem o seu pequeno orçamentinho para janeiro, fevereiro, março, abril, junho, etc., dezembro. Então, esse trabalho você faz meta por meta, incremento por incremento. Por isso que dá tanto trabalho. Por isso que as pessoas não gostam de fazer orçamento base zero. É muito chato fazer isso aqui. Evidentemente, à medida que se você faz o primeiro ou de baixo, o resto é relativamente simples. Você tem que fazer e dar trabalho isso aqui. A meta número 2 seria ter, por exemplo, a área tal e a área tal. Nem pode ter 2 incrementos aqui, e cada incremento tem um pequeno business plan ali. A meta número 3 pode ter 3 incrementos nessa meta. A meta número 4 pode ter um incremento só. Então você vai com a área de finanças, ou a área de operações, vai para a reunião final com sua torre embaixo do braço, empilhada desta maneira. O mais básico e mais elementar está embaixo, e aquilo que seria nice to have está em cima. O must have embaixo, o nice to have em cima. O que eu quero ter, o que eu preciso ter embaixo, o que eu gostaria de ter em cima. E aí vem a parte de revisão que eu falei para vocês que é importante. Nós fazemos a revisão, primeiro, homogeneizando o entendimento das questões. Lembram das 4 questões? Qual é sua missão? Que recurso você vai utilizar aqui? A gente tem que homogeneizar esse entendimento para todo mundo. Porque muitas vezes a gente pensa em limiar de formas diferentes. Então tem que estar entendido. Ver a sensatez dos limiares. Uma área de produção de uma empresa industrial, o seu limiar vai ser mais ou menos 80% do que você gastou no ano anterior. Uma área de vendas vai ser mais ou menos 70% do que você gastou no ano anterior. Uma área administrativa vai ser mais ou menos 20% do que você gastou no ano anterior. Limiar, estou falando. Isso é, a gente já fez algumas dezenas, então aqui tem uma experiência nossa. Verificar a sensatez dos limiares. Revisar os dados financeiros e todas as informações que suportam a argumentação. Revisar a planilha, revisar o PowerPoint, revisar a argumentação. A gente treina as pessoas, elas argumentam com a gente como se estivessem argumentando com seus companheiros. Eles têm que fazer isso, porque senão eles vão perder a briga. E aí vem a classificação. A classificação é a parte mais divertida do orçamento base zero. Quando as pessoas descobrem, lembram que nós treinamos as pessoas e levamos elas, os gerentes, naquele workshop de 3 dias, nós levamos todo mundo e eles fazem um exercício. E eles descobrem que essa parte é uma parte muito divertida, muito interessante. E todo mundo quer participar e todo mundo quer ver. Ele é feito da seguinte maneira. Você reúne aqui tem um exemplo didático, você tem uma diretoria administrativa financeira, uma diretoria de operações e uma diretoria comercial. A diretoria administrativa financeira está com as iniciais, DAF. A diretoria de operações, DO, e aqui a diretoria comercial, DC. Esses 3 limiares são trazidos para a discussão com o presidente da empresa. Então, aqui tem 2 coisas que acontecem aqui dentro. A primeira é, eu sou diretor de operações. Eu venho aqui e argumento com o máximo da minha força e minha potência aqui dentro. Eu tento convencer meus colegas que eles têm que aprovar meu limiar e meus incrementos. Depois que eu fizer isso, eu tiro o meu chapéu de diretor de operações, guardo na gaveta e ponho o meu chapéu de diretor da empresa. E voto como diretor da empresa. Voto em função das estratégias. Essa também é uma coisa difícil de ser feita. Por isso que tem tanta coisa comportamental. Então você tem os 3 limiares ali, a gente vota e decide somar aqui. A gente decide colocar aqui o limiar da diretoria de operações como o limiar da empresa. Por quê? Porque essa é uma empresa que vive de operações. E eu preciso que a operação
funcione no limiar dela. Então, o limiar da operação fica aqui no limiar da empresa. Como o diretor de operações levou o limiar, ele ganhou essa parada, então ele tem direito a apresentar o seu primeiro incremento, o incremento TO1. Então, agora está em votação. Esse limiar contra esse incremento contra esse limiar. Votamos novamente. O limiar da diretoria comercial entrou, porque se eu fabrico e não vendo, não consigo funcionar. Então agora eu vou fabricar e vou vender. Agora o diretor comercial apresenta seu primeiro incremento. Está em votação. Esse incremento contra esse limiar. O diretor de operações levou de novo. Então agora temos com o primeiro incremento da diretoria de operações aprovado. Ele apresenta o seu segundo incremento, porque já tem o primeiro aprovado, então apresenta o segundo. Agora entra em votação isto contra isso aqui. E ele leva outra vez o segundo incremento. O que pode estar acontecendo aqui? Egos. O que mais? Muita força política. O que mais? Hein? Argumentação fraca. Muito bom. O que mais? Muito drástico. Muito drástico. Muito rápido isso aí. Mas aqui vocês pegaram já as coisas básicas. Aqui pode ser um problema de eu sou um grande argumentador, um grande vendedor. Eu tenho um peso político muito grande. Eu me preparei melhor. Diretoria de operações, está cheio de engenheiros, todo mundo fez planilha, os PowerPoints são mais bonitos, eu estudei muito. Mas tem uma coisa que vocês não pegaram. O que mais pode estar acontecendo? Não. Pode ser que a gente veja que o limiar da diretoria administrativa financeira está muito gordo. Ele já está conseguindo fazer o trabalho dele, ou não precisamos dele, ou então esse pessoal aqui, com esse limiar mais o primeiro incremento, já estão vendendo bem, não precisa mais. Por que aconteceu isso? Porque você fez o limiar gordo. O limiar gordo, o limiar gordo passa com chefe, mas não passa com par. Por quê? Aqui tem um conceito que o Peter Peer descobriu muitos anos atrás, que é o peer approval. A coisa mais importante para você é ter a aprovação dos seus pares. Isso acontece desde que você é menino. Você se veste como sua turma. Quando você tem 13, 14 anos, você veste igual. Se está todo mundo com cabelo de 3 cores, você pinta o cabelo de 3 cores. E você precisa da aceitação. Você precisa da aceitação dos seus pares. Isso vai até o fim da vida. Né? Pelo menos enquanto a gente não tem maturidade total. Chega uma hora que você não se importa mais com isso, mas numa empresa é fundamental isso aí. Você ter a aprovação dos seus pares. Você pode enganar seu chefe com os seus números, mas você não consegue enganar seus pares, porque eles sabem como é que você trabalha. Então esse é o poder desse momento. O poder da votação dos pares, olhando para você e fala assim, meu amigo, você já colocou tudo que você precisava de vendedores, de comissões, de carro, e de estrutura aqui no limiar e no primeiro incremento. Eu não vou te dar mais incremento. Né? Não vou te dar. Deixa que eu suba com a minha torre aqui, que eu orcei e chuto. E aqui, por enquanto, eu não preciso de você. Eu estou me virando com meus engenheiros aqui, com os controladores da área comercial. É isso que está acontecendo. Então, quando isso acontece, você tem um problema. Você não vai conseguir ter um orçamento base zero equilibrado, racional ou consistente. Então, nós paramos o processo e a gente vai para casa. Vamos estudar tudo isso de novo. Quando a gente faz um cronograma de orçamento base zero e mostramos para o nosso cliente, ele fala assim, tem votação da torre na semana 50 e outra vez votação da torre na semana 52? É. Mas por que precisa votar 2 vezes? Porque vai acontecer isso aqui, 100% das vezes. Vai acontecer alguma coisa desse tipo. Ou o cara está com mais peso político, está casado com a filha do dono, ou alguma coisa assim, ou então está mal preparado. Ou o limiar está muito gordo. Você tem que revisar para que isso aconteça. Revisou, voltou, aí começa a acontecer bem. Né? Aí ele conseguiu o 3, aí finalmente entrou o número 1 aqui, aí ele argumenta com o número 2, aí vota, entrou o limiar da diretoria administrativa financeira, pelo menos, né? A gente não vai ficar sem finanças e sem administração. E aí ele apresenta seu primeiro incremento e vai. Né? E aí a votação vai até o fim dessa maneira. Essa história leva mais ou menos entre 10 a 12 horas de votação. A gente começa às 8 da manhã e acaba às 10 da noite. Ninguém quer ir embora para casa, todo mundo faz xixi ao mesmo tempo. Né?
todo mundo sai, para ao mesmo tempo, ninguém sai sozinho, porque nesse momento que tem incremento, toma pau, né? Ninguém é louco, ninguém é louco de sair porque tem um incremento e fica para trás na votação. Então, quando todo mundo fala assim, vamos no banheiro, e todo mundo vai no banheiro, aí vai e volta. E é um momento muito entusiasmante. Geralmente, quando tem empresas assim grandes e com muito talento, que se envolveu muito nessa história, tem 30, 40 pessoas que gostariam de participar. A gente televisa isso aqui, coloca uma câmera dentro e põe um telão do lado de fora, para os diretores trabalharem tranquilos, mas eles estão sendo vistos por todo mundo, né? E aí, quando tem as paradas, os breaks e tal, todo mundo sai e a turma está esperando do lado de fora. E aí, como está indo? Como entrou aquele negócio? Os estagiários, onde ficaram? E o carro que a gente vai doar para a polícia ficou aonde? Essas coisas todas ficam nessa coisa aqui. E aí você tem a aprovação. A aprovação é uma coisa mais técnica, né? Porque a aprovação é assim, você define as zonas. Alta prioridade, zona cinzenta, baixa prioridade. Isso é desse jeito mesmo. Né? Desse jeito mesmo. E geralmente é o Conselho de Administração que define isso aqui. Isso aqui, tudo bem, nós precisamos ter, sempre teremos. Isso aqui, dependendo da nossa economia, do nosso desempenho, a gente vai ter esses incrementos. Isso aqui não queremos. Pode tirar. Né? E aí você tira e não é aprovado, então não é executado, não vai para o orçamento. Aí você pega essa toca que está aqui e você verte para o seu sistema normal de orçamentação. E você vai ter um orçamento sem as coisas que você teria de outra maneira. Qual é a vantagem disso aqui? Primeiro vamos para a desvantagem. Qual é a desvantagem? Dá muito trabalho fazer isso aqui. É trabalhoso, caro, demorado. Qual é a vantagem? Primeiro, todo mundo participa, todas as caixas pretas são abertas. Você abre as caixas dos vizinhos, todo mundo tem que explicar tudo que está nas caixas, todo mundo tem que explicar por que as coisas são como são. Você tem a autoridade e o conhecimento para debater tudo de todos, né? Todos que os estão fazendo. E tem a grande vantagem de que isso está combinado. É jogo que está previamente combinado. Em novembro de 2009, estamos combinando o que vai acontecer em 2010. Se a coisa não for bem, a gente vai tirar esse incremento daqui. Se for pior, a gente tira esse daqui. Se a gente fizer muito ruim, tira esse daqui. Né? Isso é o que vai acontecer. Está previamente combinado, não tem surpresa para ninguém. Então, é muito tranquilo você fazer o ano seguinte. Eu tenho um pouquinho adiantado no tempo, não vai dar tempo de pergunta. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que funciona a modelagem nossa, mas assim como a título de curiosidade. Então aqui tem exemplos, né? Esse é um exemplo de uma unidade orçamentária comercial. Então você tem aqui o limiar, o incremento número 1, o limiar é contratação de vendedor, o benefício é possibilitar a venda prevista, custa R$6.000, aqui tem receita, capex, número de pessoas, salários, encargos, despesas. Aqui é incremento número 2, contratação de vendedor, aumento de venda, incremento número 3, isso aqui é didático. Normalmente você tem 100 incrementos por área. Né? Você tem uma torre normal de uma empresa leva uns 300 incrementos. Então, aqui tem uma área de operacional, aqui tem o limiar é o pessoal de produção, benefícios, produção de equipamentos, 5 pessoas, R$500, enfim. Aqui tem o administrativo financeiro, né? O limiar, o incremento 1, 2, 3, 4. Aqui tem a votação. Então aqui você vota no que você... Eu quero o primeiro operacional, então operacional. Vota no operacional. Né? Eu vou mostrar para você o que aconteceu aqui. Aí a gente vai para a torre. Né? O operacional foi aqui. Parar no primeiro aqui. Então você vai votando em cada um dos incrementos. Né? Vou votar rapidamente para vocês verem. Todo mundo vota. Votação. Eu quero agora o comercial. Esse sim. Comercial. Votar. Quer continuar? Sim. Votei. Né? Apareceu o próximo comercial aqui, tá vendo? E aí eu volto para o menu e vejo como está a torre. Aí. Vai subindo. De vez em quando você chega à conclusão de que votou errado, então você volta atrás. Uma coisa ficou antes da outra. De vez em quando você tem a torre até o fim e ninguém quer cortar nada. E aí você fala assim, poxa vida, queremos todos, não queremos... Você fala, mas a EBITDA tem que ser 30%. Com esse aqui estamos dando uma EBITDA de 20%.
Então temos que tirar incrementos até chegar em 30. Como fazemos? Aí o pessoal fica agoniado por causa disso, porque não querem tirar. Eles, pô, lá em cima estão os estagiários, não podemos tirar os estagiários, não podemos tirar. O que nós fazemos? Nós fazemos uma técnica que chama murchar pneus. Vocês já viram aqueles caminhões que ficam entalados na marginal do Rio Tietê, com carga alta, e que a CET vai lá embaixo e murcha os pneus, para o caminhão poder passar? Nós fazemos a mesma coisa. Nós falamos assim, vocês querem que passem todos os incrementos pela ponte, pelo viaduto? Tem que murchar o pneu. Todos voltam para suas áreas e murchem os incrementos todos. Tem que tirar 10% de cada incremento, e aí passa a torre inteira, passa. Então você consegue que passem todos os incrementos tirando um pouquinho mais. Tira um pouquinho de ar. Né? Claro, com cuidado, porque você já fez isso 2, 3 vezes. E é assim que funciona. Esse é a torre final. E em qualquer momento você pode, aqui no nosso sistema, em qualquer momento você pode zerar a torre zero. À medida que avança a votação, você vai examinando como vai ficando o seu balanço, né, seu demonstrativo de resultados. Isso aqui, à medida que você avança e você vota, o demonstrativo de resultados do fluxo de caixa e o balanço aparecem simultaneamente, de maneira que você possa examinar o que está acontecendo. Na realidade, você não sobe uma torre só. Na prática, você sobe 3. Você sobe uma torre de despesas, uma de CAPEX, de despesas de capital, que estão associadas à sua despesa fixa. Muitas vezes você fala assim, eu estou com muito guarda no pátio, estou com 30 guardas, eu vou colocar 10 guardas no pátio e 2 câmaras mais altas. Então as 2 câmaras me custam tanto. Então eu estou colocando a minha despesa com 10 guardas mais as 2 câmaras, eu tenho guardas e CAPEX. E ao mesmo tempo eu estou subindo uma torre de EBITDA, a torre de resultado, que é a inversa. À medida que você coloca CAPEX e que você coloca despesas, a torre de resultados diminui, né? Já fica cada vez menor.